Agora sim, todos conectados, todos terão acesso a estas informações que são valiosíssimas. Excelente dia, excelente terça-feira, 2 de dezembro, último mês do ano de 2025. É um momento de compreender, né, a situação exclusiva do seu imóvel. E aí eu vou trazer alguns detalhes e você vai aproveitar. Até porque se você não teve condição durante todo este ano de 2025 de realizar a regularização do seu imóvel, você vai neste momento obter informações valiosas que vale a pena anotar. Já recomendo ter papel e caneta na mão para que vocês possam, né, já se planejar e iniciar o 2026 com o imóvel de vocês regularizado, sem desculpas, né? Até porque agora sim vocês já vão saber informações. O tema da live de hoje: sua casa pode estar irregular, descubra agora. E aí vem um termo, né? É importante falar o que é o irregular, o que torna o imóvel irregular. São diversos fatores, alguns um pouco simples, entre aspas, outros nem tantos. Mas que se ocorrer e que se for deixado de lado, esse imóvel será considerado pelos profissionais, pelos especialistas, como um imóvel irregular. Então, muita gente vive em imóveis por anos, por décadas, e durante esse processo existem atualização na vida do proprietário, atualização no imóvel também, quando a gente realiza alguma modificação. E tudo isso, se não for realizada a correção no período correto, faz com que esse imóvel ele se torne irregular. E aí, assim, muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa só se atenta a essa situação, só descobre que o seu imóvel está irregular quando ele precisa vender, quando ele precisa de um financiamento, quando ele precisa fazer o inventário. E aí, quando vai utilizar o seu imóvel para estes fins, e aí descobre que tem alguma pendência que não foi regularizada na época adequada e que tornou esse imóvel então irregular. Aí a partir daí é sempre aquela correria, né, para tentar resolver tudo o quanto antes, tudo na maioria das vezes com muita pressa para poder chegar ao fim que é necessário, que é o quê? Seja realizar o inventário e partilhar com os herdeiros, seja para vender através de um financiamento. Mas a maioria das pessoas, por desconhecer, só deixa para fazer quando está com a corda, quando a gente fala, como a gente fala, né, com a corda no pescoço. E aí quer essa celeridade e em alguns casos essa celeridade nem sempre é possível, até porque não depende apenas do advogado, é um conjunto de profissionais para que possa garantir que esse trabalho, esse serviço seja feito da forma mais adequada e da forma que é necessária para então você obter o seu imóvel de forma plena, regularizado. E aí assim fica sempre aquela dúvida: doutora, mas eu pago IPTU, eu pago a conta de energia, eu pago a conta de água. Tá, tudo bem, é importante sim, que é fundamental, mas isso não quer dizer que o seu imóvel está regularizado. E principalmente o IPTU. Muitas pessoas não já chegam para os profissionais, para os advogados, para mim, para outros também que atuam na área, falando: eu pago o IPTU. Não é porque você paga o IPTU que quer dizer que o imóvel está regularizado. Muitas pessoas pagam o IPTU que está em nome de terceiros. Ou seja, compra uma casa, mora por anos e anos e anos, quem comprou foi Maria e ela está pagando o IPTU que tem o nome de João. Isso não é correto. O correto é o quê? Você realizar uma compra de forma adequada e no primeiro momento, assim que finalizar a transação, se dirigir, né, que a gente fala a prefeitura, ao município, né, a Cefaz, Secretaria da Fazenda, e realizar a modificação, né, a transferência do IPTU para o seu nome. Por quê? Porque lá na frente, quando você precisar justificar, precisar apresentar esse documento para um fim, qualquer que seja necessário que você venha realizar, a gente identifica que aquele imóvel consta em seu nome. Então, já conta muito, principalmente assim, quando a gente fala, como eu falei na semana passada com vocês, sobre o uso capião. Pagar o IPTU não garante a uso capião, mas colabora e muito nesse processo. Então, toda vez que você pensar em comprar um imóvel, o primeiro passo é saber a situação dele, né? Isso aí a gente vai discorrer ao longo desse período.
E para quem já está chegando, sejam todos bem-vindos, excelente dia. Peço que compartilhe com seus amigos, com seus parentes, conhecidos, para que todos tenham acesso à informação. Se quiserem também encaminhar perguntas, fiquem à vontade e posteriormente à live, caso surjam dúvidas, podem entrar em contato comigo. E tem essa questão, né? O que pode gerar essa irregularidade? No caso, você fez uma modificação no seu imóvel, você alterou a estrutura dele. Tinha um quarto, você colocou um quarto em uma suíte. Era de telha, você colocou laje, você ampliou, colocou garagem, dentre outros. Aí é uma mudança estrutural, uma alteração estrutural que precisa constar na matrícula do imóvel. Ou seja, qualquer alteração estrutural no seu imóvel, é importante realizar essa alteração, essa modificação, para que assim o seu imóvel torne-se regularizado perante o cartório de registro de imóveis. Mas aí vem um fator bem antecedente a essa questão. Compreender, o seu imóvel ele está registrado? O seu imóvel ele é uma posse ou ele já tem uma matrícula? Ele já está registrado no cartório de registro de imóveis ou é apenas um imóvel de posse? E aí a gente volta a essa questão. O que é um imóvel que eu só tenho apenas a posse? É um imóvel que você fez a compra, na maioria das vezes, através de um contrato particular entre você e uma outra pessoa, o comprador e o vendedor, fizeram esse contrato particular entre vocês, não efetivaram a compra de forma adequada e, consequentemente, não levaram à frente a necessidade de regularizar esse imóvel, de fazer uma transação adequada, de buscar um profissional para garantir que essa transação tivesse sido realizada da forma mais adequada e principalmente, certamente você comprou, quem te vendeu também já tinha uma posse, né? E aí vai passando de pessoa a pessoa, vai passando em gerações e gerações também, né? O imóvel dessa forma, o imóvel que já veio de uma forma irregular e vai se perpetuando ao longo dos anos. Então, é muito importante estar atento a essa questão. E aí vocês podem me perguntar, doutora, mas é difícil garantir que o meu imóvel que eu comprei, só tem uma posse, ele se transforme em uma propriedade? E aí só um profissional especializado terá a possibilidade de analisar ele e dizer, olha, tem as possibilidades, tais e tais e tais. E aí, como falamos na semana passada, né? Nem tudo é uso capião. Chegam muitos pedidos, muitas necessidades de clientes e aí eles já chegam com essa ideia pronta, essa ideia formada de que é preciso fazer uso capião, e aí a gente sempre informa após essa análise. Olha, muitas vezes é algo muito mais simples, muitas vezes é uma outra forma de regularização que não é o uso capião, mas apenas o profissional, o especialista no assunto, terá a possibilidade de lhe dizer, né, lhe garantir qual o método mais adequado para que esse imóvel que é, no momento, uma posse, possa se tornar no futuro uma propriedade. E aí tem alguns fatores que podem impedir, né, o fluir do seu imóvel. E aí, por que essa palavra que me veio agora, do fluir? Porque você pode utilizar o seu imóvel para garantir um financiamento imobiliário. Você pode vender o seu imóvel através de um financiamento. Você pode utilizar o seu imóvel como uma garantia para pegar um empréstimo bancário. Você pode até para alugar mesmo. A partir do momento em que você aluga o seu imóvel e que é um imóvel regularizado, ele lhe garante muito mais segurança. Principalmente se durante esse período de locação ou futuramente venha a ocorrer algum problema. Tem algum problema entre você e o inquilino ou até o administrador também. Então, todos ficam mais seguros quando lidam com imóveis que já estão regularizados. E também evita, né, a possibilidade de perda do imóvel, perda da venda, multas, bloqueios e também essa questão, né, do financiamento negado. E por que eu toco nessa tecla do financiamento? Porque hoje em dia a gente acompanha que assim, as pessoas compram imóveis, as pessoas economizam, né, o seu dinheiro em prol da compra do imóvel,
Temos no nosso país, no Brasil, essa ideia de ter a casa própria, né? Que é uma felicidade que a gente já vem acompanhando isso dos nossos avós, dos nossos pais, é aquela coisa, né? Você estuda, trabalha e garante a compra da sua casa, né? Quer casar, você quer ter a sua casa. Então, até quem queira morar sozinho também, você quer comprar a sua casa. E assim, muitas vezes a gente não tem a condição de pagar, né? De comprar aquele imóvel à vista. E aí a necessidade de buscar um financiamento. Então, a partir do momento em que você tem um imóvel financiado, facilita a possibilidade de vender e facilita para quem quer comprar. Bom dia para quem está chegando, bom dia, Rogério. Eu estou falando sobre imóveis irregulares. O tema exatamente é: sua casa está irregular? Descubra agora. Então, eu estou trazendo situações, estou apresentando informações que aí você vai identificar se o seu imóvel se enquadra nessas situações e ele pode estar irregular ou não, se o seu imóvel está legalizado, está tudo correto, está tudo perfeito. Fiquem à vontade também para mandar perguntas, compartilha também com os amigos, parentes, familiares, para que todos fiquem atentos e já se programem. Por quê? E aí pode vir, né, com aquela desculpa. Então, é que não dá mais tempo regularizar, que já estamos em dezembro. Não é bem assim. Hoje temos a possibilidade também de regularizar imóveis através da via extrajudicial. Então, essa via não tem recesso. Ela só para mesmo nos dias, né, de Natal, do Réveillon. Funciona direto, só para finais de semana e feriado. Não tem essa desculpa de deixar para o próximo ano, né? Só a via judicial mesmo, quando há a necessidade, que teremos já em breve esse recesso, mas isso não impede de que você comece a compreender a situação do seu imóvel, a organizar a documentação, a buscar um profissional para poder analisar o seu caso e já se planejar, né, financeiramente para já começar 2026 com essa regularização encaminhada. Deixa eu ver aqui, falou mais algumas coisas, só um momento. Sempre paga em dia? Paga o que em dia? O IPTU? Tudo bem, o IPTU ele garante, é uma possibilidade, mas se o IPTU apenas não garante, né? E nem é considerada a possibilidade de um imóvel regularizado quando paga-se apenas IPTU e não tem, né? Não existe a matrícula do imóvel, o seu imóvel não está regularizado perante o cartório de registro de imóveis. As parcelas do apartamento financiado, né? Certo. Ótimo. Certamente, quando você comprou esse apartamento, como é através de um financiamento, é um apartamento que já estava regularizado. Porque senão, os bancos eles não autorizam a venda de imóveis financiados que não estejam regularizados. E aí, dando continuidade, né? Os principais sinais que você pode identificar que o seu imóvel ele está irregular. Então, matrícula desatualizada. Quando você tem um imóvel que está regularizado, que possui matrícula no cartório de registro de imóveis e ocorreu alguma modificação, como eu falei logo no início, você modificou a estrutura do seu imóvel, você colocou uma garagem, colocou mais um quarto, colocou uma suíte, derrubou uma parede, ampliou a cozinha, né? Tudo isso precisa ser comunicado ao cartório para que ele atualize no registro. Por quê? Porque aí sim é considerado que o seu imóvel ele sofreu uma modificação estrutural e aí houve a regularização com a atualização dessas informações. E aí que a gente chama, né, uma construção não averbada. Toda construção precisa ser averbada na matrícula do seu imóvel. Casos também que a gente considera como irregularidade. Você comprou o seu imóvel, está tudo correto, mas aí você casou. Se você casou, essa informação precisa constar na matrícula. Se você se divorciou, precisa constar. Se você ficou viúvo, você precisa registrar. Se você doou
doou ou pensa em doar esse imóvel, o ato da doação precisa estar registrado. Então, todas essas modificações dos proprietários e do imóvel em si precisam ser atualizados. Ele pergunta aqui, o Rogério, né? Se eu for reformar ou a venda, eu sou obrigada a conversar com o síndico? Aí já é mais uma questão condominial, porque quando você pretende vender um imóvel, é importante que você comunique, né? Porque possa ser que hajam interessados, e a partir daí, se não houver, você pode dar publicidade à sua venda tranquilamente. Aí já vai mais para um foco condominial. É importante que ele saiba, sim. É importante até porque vai mudar a dinâmica do prédio em si, né? Porque as pessoas vão visitar, vai precisar organizar o horário para receber essas pessoas, aquela coisa, né? Garantir também a segurança de todos os moradores. É importante comunicar. E aí, dando continuidade, como nós falamos, né? A questão do IPTU, de você ter comprado uma casa há 10, 20, 30 anos ou mais, como a gente encontra, e até hoje não fez a modificação. Até hoje esse IPTU está constando em nome do antigo proprietário. Isso não é interessante que continue, até porque, assim, por exemplo, vamos já classificar para ficar fácil essa dinâmica, essa didática de compreensão. Eu me chamo Maria, eu comprei uma casa de João. Comprei há 15 anos atrás essa casa de João. Não fiz a regularização, não alterei o IPTU para o meu nome e até hoje eu pago o IPTU em nome de João. Certo. João faleceu. E aí os herdeiros, a esposa, a viúva, né? Os filhos de João começam a dar entrada no inventário. E aí o que vai fazer? O advogado vai fazer uma busca de todas as informações referentes aos bens, né? Aos bens que João deixou para poder dividir entre os herdeiros. E aí, quando ele vai fazer a busca com o CPF de João, ele encontra no município esse imóvel vinculado ao nome de João. Automaticamente ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse imóvel, que é meu, que eu comprei há 15 anos atrás, mas que não modifiquei nada, deixei da mesma forma. Esse imóvel vai entrar no rol dos bens do João, entendeu? E aí daqui que eu descubra que isso está acontecendo, que eu vá provar, que eu vá apresentar contrato, explicar o que ocorreu, é muito desgaste. E muitas vezes vai ser necessário contratar um advogado para dar andamento a essa situação, principalmente se a família for muito resistente a isso, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando se vende um imóvel com contrato particular, é só eu e a outra pessoa, é só você e a pessoa que você comprou. Ou seja, você não deu a publicidade necessária para que as outras pessoas tenham acesso a essa informação. E essa publicidade se dá o quê? Faz a escritura pública e depois registra no cartório de registro de imóveis. Então, a partir daí, ele possa ser que, um exemplo, né? Eu quero trazer situações que ocorrem até para que vocês possam compreender tudo que pode acontecer. Esse imóvel que eu comprei de João há 15 anos atrás, na época que João vendeu, a esposa dele assinou, mas não questionou, apenas assinou, tranquilo, vendeu, fizemos o contrato, eu e ele. Peguei esse contrato na internet, fui lá, peguei um contrato que eu achei interessante, fui lá no Google, olha, vamos usar esse modelo aqui. Coloquei meu nome, meu CPF, coloquei o nome dele, o CPF dele, o nome da esposa, o CPF da esposa e assinamos. Às vezes, nem sempre a gente leva esse papel para poder fazer o reconhecimento da assinatura, autenticar essa assinatura no cartório, né? Fazer aquela autenticação, nada disso. Às vezes só a gente assina aqui, eu e ele, eu fico com a via, ele fica com a outra, pronto. E aí? Né? O que pode ocorrer? 15 anos depois, tanta coisa aconteceu. E aí, quando os filhos dão entrada no inventário, esse imóvel ainda está em nome de João. Só que esse imóvel é meu, que eu comprei na mão dele há 15 anos atrás. Só quem ficou sabendo foi eu, ele e a esposa dele. Mas a esposa dele está com a cabeça está tão desesperada com toda a situação que não lembra mais de nada. Nem tem mais a cópia desse documento.
como é que eu vou, assim, para eu provar tudo isso, né, com um documento frágil, porque um contrato particular de compra e venda que você faz com a pessoa, ele é muito frágil. E aí possa ser que eles aceitem, porque assim, na época que João me vendeu, os filhos deles eram menores, não acompanhavam essa situação. E João também nunca mais tocou no assunto, então. Eles não sabiam da existência dessa venda, eles nunca souberam que houve a venda desse imóvel. E nesse momento a esposa de seu João também está com a cabeça muito... está, né, diante da perda do marido, de toda a situação que vem ocorrendo, ela nem lembrava mais disso e nem guardou uma via. Então, até que eu vá provar tudo isso que aconteceu, né, é um desgaste, é uma perda de tempo e muitas vezes, retomando como eu falei mesmo, a necessidade de contratar um advogado para poder intervir e, né, apresentar toda a documentação e comprovar que realmente eu comprei esse imóvel de seu João há 15 anos atrás. Então, assim, a gente não faz ideia do que pode acontecer. Pode acontecer coisas que, assim, realmente a gente nem imagina. Então, por isso, sempre batendo a mesma tecla. Vai comprar um imóvel, faça a análise antes, conheça o vendedor, conheça a estrutura do imóvel, conheça a realidade deles. Pretende comprar, contrate um profissional para acompanhar essa transação. Fez a compra, encaminhe logo a regularização, não deixe para depois, porque depois vão acontecendo outras coisas, vão acontecendo outras necessidades, né, na nossa vida. Cada dia é uma situação que ocorre e o tempo passa rápido. E assim, muitas vezes você perde a possibilidade de fazer uma coisa que era naquele momento tão simples e futuramente você vai ter que fazer algo que vai demandar um tempo maior, vai demandar um investimento maior também e muitas vezes a espera ainda é maior. Por quê a espera é maior? Porque as leis vão se modificando, a lei é feita de acordo com o nosso cotidiano. Então, a partir do momento em que há algumas modificações e às vezes quando se identifica que algo que lá atrás era um pouco simples e que causou um dano, isso pode se modificar, então pode dificultar, assim como pode facilitar, pode também dificultar. A gente nunca pode dizer que nunca vai acontecer nada, então tem que ter realmente essa cautela. Outro detalhe também que é considerado como irregularidade, uma área diferente do projeto. Você compra o imóvel, ele é de um tamanho, mas aí depois, quando vai analisar, você identifica que o tamanho é menor. Quando vai identificar, você comprou um imóvel, né? E aí, quando eu digo imóvel, eu não digo só casa. Tem apartamento, terrenos, né? Tudo isso. E aí, isso ocorre muito quando a gente compra lote ou terrenos. E aí, quando vai medir, muitas vezes esse tamanho é diferente, né, do que consta no contrato. Então, tudo isso precisa ser atualizado na matrícula. Outro também, o dono do documento. Quantas vezes, não sei se você, acredito que você já tenha ouvido falar, mas a gente ouve diariamente assim, aqui, das pessoas que venderam imóveis de terceiros. No caso, esse imóvel que eu comprei do João. Mas só que João não era o dono do imóvel. Ele nem tinha... Ele estava naquele imóvel porque ele alugou o imóvel. Ele morou ali naquele imóvel, tipo, uns 6 meses de aluguel. A pessoa que alugava para ele faleceu. Os filhos não entraram em contato. Ele também viu uma oportunidade e vendeu para mim. Imagine, você tem o seu imóvel, alugou a uma pessoa, por não ter uma administração, você falece. E aí essa pessoa que está ali como seu inquilino vende o seu imóvel. Isso ocorre. E aí quando se descobre, realmente é um longo trabalho para poder desfazer o erro, né? Desfazer a negociação. E isso realmente ocorre principalmente nesses casos onde há um contrato particular. Por quê? Porque não tem a visão
de um terceiro. E quem é esse terceiro? Não tem o registro. Por quê? Porque se essa informação chegar no cartório de registro de imóveis, o registrador vai logo identificar. Por que João está vendendo se essa casa é do Pedro? Então, ele vai chamar a atenção e vai pedir que Pedro apareça para que ele diga se realmente ele está vendendo, e essa transação vai ter que se adequar à situação legal, entende? Então, é preciso realmente ter muito cuidado. E aí agora sim, o que causa, né? Na verdade, eu já venho trazendo alguns detalhes que a gente considera o que como alguns sinais de irregularidade e os riscos, né? Então, sempre há um risco. E aí muitas vezes as pessoas pensam que não, vai se resolver, mas não vai se resolver se você não tomar uma atitude. E aí realmente impede muitas coisas, impede a venda, impede o inventário, você corre risco jurídico. Muitas vezes também, que a gente acompanha muito, quando tem empresas, né, imóveis vinculados a empresas ou ao empresário mesmo, muitas vezes tem um bloqueio. Por quê? Porque ele tem uma empresa e está devendo, né, aos funcionários, e aí os funcionários ingressam com ação judicial. Quando o juiz identifica que tem imóvel vinculado ao nome daquele empresário, ele vai bloquear aquele imóvel. Então, esse imóvel não vai poder ser vendido, entende? Para o quê? Para garantir que os funcionários recebam aquela indenização com a venda desse imóvel. Então, tudo isso ocorre até por os irmãos. Exemplo, que eu já acompanhei de perto. O imóvel pertencia a quatro herdeiros, dentre eles, um era um empresário que estava devendo aos seus empregados. Então, automaticamente, o juiz bloqueou o imóvel. Ou seja, nem o empresário, né, que era um dos herdeiros, nem os outros irmãos tiveram condição de fazer nada com esse imóvel. Por quê? Porque ele estava bloqueado. Então, tem que ter muito cuidado. E como teve a possibilidade do juízo bloquear esse imóvel? Porque esse imóvel estava registrado, estava no nome do empresário, mesmo que sendo no nome dele e no nome dos outros herdeiros. Então, é uma garantia, a gente tem que ver esse lado que é favorável, ou seja, uma garantia para esses funcionários que na venda desse imóvel ele vai ter a possibilidade de receber a indenização deles. Então, isso é muito válido. Por que eu estou trazendo esse caso? Porque muitas vezes as pessoas acham que é uma burocracia, é apenas um papel, para que eu preciso registrar? Então, por essa situação, essa e outras situações que ocorrem, muitas vezes as pessoas fazem até a escritura, mas não levam para registrar. Guarda a escritura em casa. E não é interessante que vocês façam isso. Por quê? Porque a escritura, ainda assim, ela, por mais que seja uma escritura pública, ela não foi publicizada no cartório para que essas informações tivessem sido atualizadas. E aí você pode me perguntar, mas eu não posso ir direto lá e no cartório de registro de imóveis? Não. Você tem que passar por todo esse processo para que no final você registre o imóvel em seu nome, né? E aí, automaticamente vai ter a transferência desse bem para o seu nome. Então é importante seguir esses passos, ou seja, contrato particular, que a gente chama muito de contrato de gaveta. Não é interessante que faça. Se vier a fazer, contrate um profissional especialista no assunto para poder orientar. Tem corretores que sabem fazer, tem corretores que sabem fazer, também tem corretores que não sabem fazer, e como tem advogados que sabem fazer e tem advogados que não sabem fazer. E aí vocês podem me questionar, poxa, você é advogado e está falando isso? Sim, eu falo isso sim. Por quê? Porque eu recebo diariamente contatos de pessoas que fizeram contratos de compra e venda com advogados de outra área, com advogado que é o que? Da área criminal, com advogados de família, com o advogado que está ali fazendo o inventário do meu pai, entende? São essas situações que ocorrem, porque assim, se generaliza a situação. É advogado, ele faz tudo, e não é bem assim. Eu não atuo em área que não é da minha expertise, até porque eu não desejo causar dano ao meu cliente.
Então, se chega para mim uma pessoa com interesse em aposentadoria, eu vou dizer de imediato, eu não atuo nessa área, busque um profissional. Se eu souber de algum, eu oriento, olha, busque doutor tal, ou então eu não conheço nenhum, busque um advogado que atua nessa área, mas eu jamais vou me submeter a dar entrada em uma aposentadoria de uma pessoa se eu não sei nem como é que começa. E aí pode vir o questionamento, você é advogada, tá? Eu sou advogada, mas eu tenho a especialidade, a especialização em uma área. Por quê? Porque a partir do momento em que eu busco essa especialização, eu garanto uma melhor prestação do serviço para o meu cliente. Eu lido com aquilo diariamente, eu vou saber como resolver e vou resolver com mais celeridade. Por quê? Porque eu já estou ali estudando, me dedicando a exatamente aquela área. Então é importante ter muito cuidado. Não recomendo buscar contrato na internet. Agora, né, com essa coisa da inteligência artificial e lá trazer um exemplo, né, o chat GPT e buscar um contrato não é recomendável. E aí sim, ter um corretor de imóveis para lhe acompanhar, pedir a ele, né, verificar se ele tem essa expertise, e se ele não tiver, pedir a ele a indicação de um advogado especialista na área. Ele certamente deva conhecer, e caso ele não conheça, você buscar esse advogado. E aí o advogado também pode sentar com o corretor e analisar a situação, discutir. Não há nenhuma impossibilidade. Eu sempre trago essa possibilidade, até porque quem sai ganhando são vocês, né? Entende? Durante todo esse processo. E aí, assim, como descobrir, né? Nós já falamos, sempre checar o projeto, sempre comparar a área que foi comprada, se está de acordo. Se for possível, contratar uma pessoa para poder medir o terreno, sempre solicitar certidão, sempre verificar se a matrícula está atualizada. Vamos a esse ponto da certidão. E aí, assim, qual o primeiro documento que eu preciso pedir? Eu quero comprar uma casa, um apartamento, um terreno, um lote. Qual o primeiro documento que eu vou pedir ao corretor? Eu estou sendo auxiliada por um corretor de imóveis. Certamente ele vai pedir a pessoa, mas se ele esquecer, né? Aí você vai dizer, olha, eu quero ver a matrícula do seu imóvel. Eu quero saber se está tudo legal, eu quero saber se esse imóvel lhe pertence. E aí é importante fazer o pedido, né? Hoje em dia a gente consegue pedir online, pela internet mesmo, uma cópia da matrícula. Em muitos estados eu não tenho a plena certeza se já está 100%. Mas hoje na maioria dos estados a gente consegue fazer o pagamento e 5, 10 minutos a gente já tem acesso a uma cópia digitalizada dessa matrícula, para poder analisar se realmente quem está vendendo é o proprietário e poder verificar também se tem algum impedimento, se tem algo que esteja bloqueando ou impedindo a venda daquele imóvel. Tudo que acontece é registrado nessa matrícula. Então, hoje em dia, o acesso à informação está muito mais democratizado para todos nós, né? Até falei isso na semana passada. Antigamente não, a gente tinha que ir lá no cartório, no balcão, fazer o pedido, pagar, aguardar o prazo, depois ir lá novamente pegar o papel, né, a certidão, para poder analisar. Hoje em dia não. De casa mesmo, do trabalho, do seu escritório, de onde vocês estiverem, até mesmo pelo celular, podem conectar e aí faz, né, o pagamento, e em questão de minutos você tem acesso a essa informação. E aí, se não tiver, eu pedi o nome do Pedro para saber se ele tem matrícula, porque eu perguntei a ele não lembrava, e isso ocorre, gente, é normal muitas pessoas terem sim o seu imóvel já registrado e não lembrarem, ou então perder esses papéis e não tem esse controle, entende? E aí o que faz? Eu peguei o nome completo do Pedro e pedi o CPF dele, e aí fiz o pedido. Quando eu vi no cartório, o cartório me respondeu com uma certidão negativa. E aí você pode ficar, gente, o que é isso? Pergunta para o seu corretor, pergunta ao advogado, mas é importante vocês também terem essa informação. Isso quer dizer que naquele cartório, Pedro não tem imóvel registrado.
Você pode fazer essa pesquisa pelo nome completo e CPF e pode também fazer a busca através do endereço completo. E aí aguarda, né, o prazo em algumas localidades. Acho que o prazo básico, quando não é registrado, são 5 dias úteis para a gente ter acesso a essa informação. E aí vem, né, certidão negativa, quer dizer o quê? Que Pedro não tenha o imóvel registrado naquele local. E aí possa ser que ele tenha o imóvel registrado em outro cartório, né? Mas aí tem que começar a fazer essas buscas. Quando você contrata um profissional que já é especialista no assunto, ele já não perde tanto tempo, porque ele já vai saber direcionar. Por isso que é importante saber também a localização do imóvel. E aí eu já trago essas informações, porque é importante a gente saber de tudo hoje, né? Por quê? Porque cada cartório, ele comporta alguns bairros. Muitas vezes a gente acompanha o quê? No interior, né? Em algum interior, é um cartório único que atende toda a região. Mas a depender, né, do número de moradores, a depender da dimensão dessa região, aí já é uma regra dos tribunais de todo o país, né? Já começa a delimitar. E então, por isso que em cidades grandes é normal, é comum a gente encontrar vários cartórios de registro de imóveis. A depender da situação, muitas vezes as pessoas saem cartório em cartório, muitas vezes perde tempo, muitas vezes perde dinheiro. E aí o profissional não, ele já vai identificando com a maior facilidade. Outro detalhe que é importante trazer. Gente, vocês têm alguma pergunta? Rogério estava aqui perguntando, mas a questão dele é mais a questão condominial. Alguma pergunta sobre esse assunto? Fiquem à vontade para mandar pergunta de vocês. Alguém já passou por essa situação, não conseguiu vender, não conseguiu comprar, não conseguiu finalizar o inventário? E assim, no caso, hoje é possível fazer sim inventário com imóvel irregular, apenas com posse, irregular entre aspas, apenas a posse, retificando a informação. Mas é muito mais difícil, é muito mais, não digo desgastante, mas assim, não compensa muito. Principalmente quando tem uma família que não tem que é uma desavença entre os herdeiros, né? Porque chega um momento que cada um quer o que é seu e ele quer o dinheiro, ele não quer saber que o imóvel não pode ser dividido, né? Na formalidade, entende? Ele quer o dinheiro e muitas vezes ou você vai vender por um preço bem abaixo do valor do mercado, porque o imóvel irregular ele não tem um preço de mercado condizente com a realidade, ou vai ter que correr para poder regularizar, enquanto faz inventário está regularizando. Então, assim, o que pode ser feito, apenas o advogado, após essa análise, irá dizer. Mas o quanto antes você garantir que esse imóvel hoje esteja legalizado, esteja regularizado, futuramente, quando seus filhos, quando seus herdeiros forem fazer o inventário, ou até vocês mesmos precisem fazer o inventário de algum familiar, esse inventário vai ser muito mais rápido, muito mais célere, muito mais tranquilo para todos vocês. Então, esses são, né, alguns detalhes que eu gostaria de trazer para vocês acerca do imóvel irregular. Se vocês identificaram alguma situação dessas ou conhece alguém que esteja nessa situação, pede para essa pessoa entrar em contato com um profissional especialista no assunto, apresenta a situação, porque cada situação é única, como eu sempre digo, o caso nunca é igual. Pode ocorrer algumas semelhanças, mas nunca é igual, sempre tem algum detalhe que vai modificar. Por isso que o contrato de João não pode ser igual ao contrato de Pedro. A regularização de João não vai ser igual à regularização de Pedro. Exemplo, por mais que Pedro e João façam a regularização através de uso capião, todo o processo vai ser diferente, porque são realidades diferentes, né? Então é interessante e importante trazer essa informação para todos vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido esse caso. É importante sim ter essa consciência, aproveitar esse período, né, que muitas vezes as pessoas estão de férias, tem um período de mais tranquilidade. Começa a buscar a documentação do imóvel de vocês.
identifica se está tudo legalizado, se está tudo regularizado, se está tudo de acordo, se o seu imóvel está em seu nome realmente, se ele possui registro, se ele tem matrícula no cartório respectivo, né, o cartório de registro de imóveis. E se não tiver, começa a acompanhar os conteúdos, vai anotando as dúvidas, manda pergunta. Tendo a possibilidade, agenda uma consultoria com um profissional, apresenta a sua situação, ele irá analisar, lhe mostrar o que é necessário e a partir daí você vai, né? Se tiver condição, como eu sempre digo, se você tiver a condição no momento, realize o quanto antes. Caso não, já vai se programando para poder fazer a regularização do seu imóvel. E aí, quando eu digo realize o quanto antes, é porque nós estamos o quê? Hoje, 2 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro já vai haver um reajuste de todas as taxas, emolumentos e custas, tanto da via judicial quanto da via extrajudicial. Então, se hoje, por exemplo, eu peço uma certidão e pago R$30, ano que vem essa certidão não será mais R$30, vai ser o quê? 32, 33, 35, ou seja, anualmente ocorre esse reajuste. Então, o quanto antes você se programa para regularizar a situação do seu imóvel, mais economia você tem. E oportunidades você não perde. Por quê? Você pode ter um imóvel aí que você pensa em vender há muito tempo, mas as pessoas visitam, olham seu imóvel e dizem, tudo bem, vou ver, não retorno. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem a condição de pagar aquele dinheiro à vista. Ele precisa de um suporte, ele precisa de um financiamento, mas o banco jamais irá autorizar um financiamento se seu imóvel não estiver de acordo com a lei, né? Se não estiver regularizado. Então, isso você já vai ter o quê? Esse prejuízo de ter o seu imóvel muitas vezes parado e não ter tido, né, ter perdido a possibilidade de vender ele porque ele não está regularizado. Então é importante estar atento a essas informações, até tanto para garantir uma segurança pessoal, né, para você e para a sua família, quanto para não perder a oportunidade de venda, porque muitas vezes, como eu já acompanhei e como ocorre, quem quer comprar não vai esperar. Só se for aquele único imóvel que tem ali que ele diz, eu quero aquele imóvel, e não está com pressa e queira esperar realmente. Mas a maioria das vezes, as pessoas que a gente acompanha, que buscam um imóvel e quando a situação trava porque o dono não tem um imóvel legalizado, ele não vai ficar ali sentado esperando você pensar, eu vou deixar, depois do carnaval eu começo a ver isso. Aí quando você começar depois do carnaval, ele já comprou de outra pessoa. Você já perdeu essa possibilidade. Então é importante realmente estar atento a tudo isso. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não? Então tudo bem. Eu aguardo vocês na próxima semana, novamente às 10 horas, iremos falar sobre um novo tema referente a imóveis. Eu agradeço a todos que estiveram presentes. Excelente dia para todos vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.